Muito bem, pessoal. Não podemos ter nosso encontro devido ao fato de que tivemos aí uma paralisação do transporte público e eu fiquei devendo um vídeo para vocês sobre poemas. Nos slides que eu deixo ali para vocês, eu falo um pouco, né, sobre os poemas, o que são poemas, mais brevemente, e eu deixo para vocês um exemplo ali. Então, se vocês perceberem, né, nos slides, que os poemas são textos poéticos com ritmo, imagens e musicalidade, estimulam a sensibilidade, a criatividade e percepção do mundo, expressam emoções de forma simbólica e acessível. A gente tem que compreender que os poemas, eles expressam a emoção do sujeito, falam dessa emoção e de como essa emoção se relaciona com o mundo, como a emoção de dentro se relaciona com a de fora e como a de fora também influencia a de dentro. É bem importante que vocês já pensem nisso quando vocês forem pensar os trabalhos de vocês. Quando a gente trabalha com literatura, as nossas atividades têm que ser voltadas para a literatura, não para outras instâncias. Quer dizer que não posso fazer uma atividade contextualizada junto com a matemática, com a biologia? Claro que sim. Mas o nosso intuito de trazer um texto literário não pode ser trabalhar com matemática. Então, se eu tenho um texto que eu vou trabalhar lá na frente, quando eu for trabalhar com fábula, eu vou pegar a cigarra e a formiga e vou trabalhar a cigarra e a formiga, a fábula, porque eu quero trabalhar sobre insetos, eu vou trabalhar com os textos, porque eu quero trabalhar com o que aquele texto me traz. Então, se eu trouxer o poema para um contexto de alfabetização, eu estou quebrando com o poema. Se eu propor aos alunos que encontrem nos versos sílabas, vogais, consoantes, eu estou quebrando com o meu verso. Eu preciso que o meu aluno saiba interpretar o poema e não que ele saiba distinguir quais são as consoantes e quais são as vogais desse poema. Isso com todos os gêneros literários. Eu posso pegar uma palavra qualquer para fazer esse tipo de atividade. Posso remover ela do meu poema? Posso fazer uma atividade em que eu trabalhei já com o poema, já fiz a minha interpretação do poema, estou então passando para atividades interdisciplinares, transdisciplinares. Posso usar a palavra cigarra para os alunos compreenderem encontro consonantal? Posso, mas não como o meu intuito inicial, certo? Então a gente percebe justamente os ganhos dos próprios poemas quando a gente pensa no exemplo que eu trago ali para vocês, que eu trouxe vários poemas da Cecília Meirelles, e o primeiro deles é o poema Bailarina. Sobre o que é esse poema? Sobre a bailarina. Mas o que mais nos diz esse poema? Em rimas, em metáforas. A gente tem que instigar a interpretação dos nossos alunos. Então, parem aqui e deem uma olhada no poema. Essa menina que quer ser bailarina, que não conhece nem Fá, nem Lá, nem Mi, nem Si. Então, aqui nós temos uma proposta, né, de diálogo claro com a música. Será que os nossos alunos se deram conta o que é esse Mi, o que é esse Fá, o que é esse Lá, que é referenciado no poema? Eles conhecem a escala, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Eles sabem o que isso significa para a música. E o que significa quando ali no poema me diz que ela não sabe, mas que ela quer ser bailarina. E que mesmo ela sem saber, ela roda, roda, roda. Ela sabe ficar na ponta do pé. Ela não fica tonta nem sai do lugar. Significa que essa minha personagem desse meu poema aqui, né, que é um poema que traz essa personagem bailarina, que ela pode não ter aprendido ainda essas coisas, mas que ela tem a música, a dança dentro dela. O que é uma verdade também para os nossos alunos, né? Eles podem ainda não saber ler ou escrever, saber muitas das palavras do nosso dicionário, mas eles têm a linguagem dentro deles, né? Eles já internalizaram a língua. E então ela põe no cabelo uma estrela e um véu e ela diz que caiu do céu, né? Então ela fantasia. Essa é uma menina que quer ser bailarina. Ela é bailarina? Não, ela não é bailarina. Ela se imagina bailarina. Assim como ela imagina que essa estrela caiu do céu. Agora aqui no vídeo eu trago para vocês o exemplo, tá? De um livro didático.
que eu tenho muito afeto por esse livro didático, porque eu acho ele super bem construído. Eu acho que os autores fizeram um trabalho muito bom com esse livro didático, que é o livro da série Apis. Não sei se vocês conhecem. E aí eu trago aqui justamente a unidade 17 do livro do primeiro ano, que trabalha com poema. Olha que interessante. Primeira atividade que eles têm aqui não é com o poema, é uma atividade anterior ao poema. Diz aqui, Renê tem um ratinho. Que tal ter um ratinho em casa? Então aqui a gente tem uma atividade uma atividade manual, né, de construção de um ratinho a partir de um prendedor de roupa. É uma atividade que vai introduzir a ideia desse ser, que vai ser o ratinho, que a gente vai trabalhar com ele também quando a gente vai pensar no poema. Aqui a gente tem como referência ali a habilidade, né, da BNCC AEF 01LP10. Então é bem interessante, porque a gente não vai direto para o texto, né? Vai pensar primeiro sobre o ratinho. Então, como é que ele é? Ele é grande, ele é pequeno, ele é rápido, ele é lento, ele é perigoso. Por quê? Que animal é esse, o rato? Como ele é? Quais são as partes do rato? Eu tenho as orelhas, eu tenho o focinho, eu tenho os olhos, eu tenho o rabinho, os bigodes. Então, na sequência, eu vou ter ali uma problematização que diz assim: para iniciar, há bichos que não podem viver juntos. Renê trouxe um livro com um poema sobre 2 deles. A gente pode até perguntar para os alunos: vocês sabem alguns animais que não podem viver juntos? Leia abaixo o título do poema para saber que bichos são esses. Depois, vamos ler o poema e descobrir o que vai acontecer com eles. E aí o poema, né, é o gato e o rato, tá? Aqui a gente pode, né, então, pedir que os alunos leiam o título do poema e que eles deem uma olhada nesse poema sozinhos. Porque tem aqueles alunos que já vão saber ler, né? E algumas palavras aqui são mais fáceis, vão querer também se desafiar. E a gente sabe que tem aqueles que não vão conseguir ler, mas a gente tem aqui também as imagens, a ilustração. Então, é claro, não vamos dar muito tempo, não vamos dar tão pouco tempo assim. E aí, em seguida, a gente vai realizar a leitura junto com eles do texto como um todo, sem pausa. O gato e o rato. O rato rajado rói um bocado do queijo furado. Está tão distraído que nem vê o gato pintado bem do seu lado. O ratinho corre tanto que quase perde o coração no caminho, mas chega bem a tempo no seu buraco. Mais um pouquinho e era uma vez um rato. O que fala esse poema? Aí os alunos vão dizer, né? Ai, do gato, do rato. Vamos fazer a interpretação deles. Vocês viram que isso é um poema? Vocês sabem o que é um poema? Tem algumas palavras aqui que elas têm um som bem parecido. Vamos dar uma olhada juntos? Aí aqui a minha sugestão é, vocês vão focar primeiro, né, na rima. A rima, ela é silabada, né? Então, a gente vai ver ali, né, do bocado que rima com furado. Outras palavras que não são rimadas, mas que têm sons parecidos, tá? Aí a gente vai ver a questão do R aqui, que aparece várias vezes, né? Rato, rajado, rói. A gente não tem a mesma coisa quando aparece o gato, né? Porque não tem um G. A gente só tem no início, com o rato. Então dá até para trabalhar com essa questão desse som, né? O rato rajado rói. Mas esse rato rajado rói é diferente do corre, né? E aí, olha que legal as atividades de interpretação do texto que vem. Na sequência, então, os autores propõem ali, né? Eu tenho ali, com a ajuda da professora, leia o significado das palavras. Pintado com pintas, rajado com listras. Então, um é pintado e o outro é rajado. Mas quem que é o pintado e quem que é o rajado? Agora é a sua vez de pintar o gato e o rato de acordo com o que diz no poema. Vamos ler ali o poema?
O rato rajado roeu um bocado. O gato pintado bem do seu lado. Então, quem que é rajado e quem que é pintado? Vamos pintar? Ligue o rato às respostas corretas. Agora na atividade número 2. Então, eu tenho ali o rato. Vamos ver o que é verdade sobre o rato? O rato não viu o gato. É verdade? Então, a gente risca. O rato fugiu para o buraco. É verdade? Então, a gente risca. Foi pego pelo gato. Ah, não. O rato não foi pego pelo gato. Vamos para 3? Complete a frase. O rato... Como é que era o rato? Ele era pintado ou ele era rajado? Ah, rajado. O rato rajado rói um bocado do queijo furado. E aí aqui, percebam que nós estamos trabalhando a interpretação de texto. Estamos interpretando o texto. Os alunos entenderam o que leram? Entenderam as características desses animais que estavam no texto? Ao mesmo tempo, e sem que a gente diga isso, e sem que a gente faça uma atividade forçada, os alunos estão trabalhando com adjetivos. Porque o rato é rajado, né? E o queijo furado. Então, aqui nós temos 2 adjetivos. Estamos trabalhando de uma forma pasteurizada com esses adjetivos? Não. Estamos chamando a atenção para os adjetivos? Não. Porque nós estamos trabalhando com a interpretação de texto. Ela é mais importante nesse momento. E é claro que, inevitavelmente, ela vai trazer outros conhecimentos juntos. Vamos para o número 4. Muitas vezes, em um poema, há palavras que rimam, que combinam. Isso a gente viu na nossa leitura, lembram? Muito bem. Vamos pintar essas palavras agora? Olha só. Pinte as palavras que rimam nos versos abaixo. O rato rajado rói um bocado do queijo furado. Está tão distraído que nem vê o gato pintado bem do seu lado. O que rima aqui? Rajado, bocado, furado, pintado ao lado. Pintaram? Vamos fazer a B? Copie as palavras que você pintou. Na 5, recorte as frases da página 317, leia cada uma delas, coloque as frases na ordem em que as situações acontecem no poema. E essa aqui é uma atividade muito legal, que é ordenar o poema. A gente trabalha muito com ordenação do poema, ordenação de fábula, ordenação da história como um todo, quando a história é um conto. Isso é uma atividade muito legal, porque a gente pode fazer ela tanto com imagens, quanto com pedacinhos da história. Então, aqui no livro tem uma página que é só isso, né? Que tem só as tirinhas, os alunos recortam e eles têm que colar abaixo. E aí as frases que tem ali, né? O rato rói o queijo distraído, o gato chega perto do rato, o rato corre muito, o rato entra no buraco. Percebam que aqui eu não tenho um poema na ordem. Eu tenho a ordem dos acontecimentos. O meu poema estava em verso e nessa atividade eu passei para prosa. Por quê? Porque no verso era muito fácil de o meu aluno olhar na página anterior e só copiar a estrutura pela imagem, sem ter interpretado o que leu. Aqui ele é obrigado a ter interpretado, porque lá eu tenho verso, aqui eu tenho prosa, então ele tem que ter entendido a mensagem do meu poema e a forma, né, de ordem, a ordem com a qual ela foi passada. Aí a atividade 6 pede um pouco mais de interpretação. Releiam mais um pouquinho e era uma vez um rato. Conversem, o que isso significa? Né? Significa que o rato quase foi comido pelo gato, né? Mas os alunos têm que chegar a essa conclusão. 7. No poema que juntou gato e rato, o que aconteceu com eles no final? Bom, o rato conseguiu fugir do gato. Ah, mas pode ser que o aluno diga, o gato ficou com fome, né? E outras possibilidades que
se fizerem sentido dentro do contexto, estão corretas. E aí a 8, que vem junto com a habilidade a EF01LP42, ela vai trabalhar justamente com a habilidade de reconhecer o texto literário a partir do imaginário, né? Imaginário imagético. Então, ali, desenho o final da história. Então, aqui eu tenho uma resposta que ela é pessoal. Cada aluno vai desenhar o final da história. Não é para inventar o que acontece depois. É para trabalhar com o final da história, tá? Na 9, escolha a parte do poema que você quer ler em voz alta. Aguarde sua vez para ler. Então, aqui a gente faz uma dinâmica em que cada um vai ler um pedacinho, né, um verso do poema. Depois, o que fica esse tema de casa? Chegou a sua vez de pesquisar um poema sobre gatos ou ratos e compartilhar com os amigos. Se precisar de ajuda, converse com a professora. A minha ideia aqui seria que o aluno fizesse essa pesquisa em casa, né? E aí trouxesse na próxima aula. Na sequência, eu vou ter atividades com o jogo de palavras, com a letra R, por exemplo. Eu vou ter atividades que vão falar sobre sílaba, vou ter atividades que vão falar sobre o número de letras, mas isso não foi feito antes que o aluno tivesse interpretado o poema. Tá? Então, fiquem atentos a isso, a não adiantar etapas e não perderem a oportunidade de trabalhar com a interpretação de texto. É a falta de interpretação de texto que leva alunos nossos, né, a chegarem lá no sexto, sétimo, oitavo, lá no primeiro ano do ensino médio, com dificuldade de interpretar textos, gráficos, imagens. Então, a gente precisa trabalhar isso desde o início com eles.